convidar o querido amigo, o presbítero Júlio Bessa, que hoje vai nos compartilhar a palavra que Deus colocou no seu coração. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou bem à vontade aqui, irmãos. Muitos rostos conhecidos, muitos rostos familiares. Eu estou bem à vontade, graças ao Senhor, em estar com os irmãos aqui. Eu peço a gentileza que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 7. Jó 7:16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Até aqui, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, guarda os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa conduzir todo este processo, Pai, e que a Tua palavra possa nos edificar, nos transformar, e que possamos ser instruídos por ela, Pai. Tem misericórdia, Pai. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, se os irmãos prestarem atenção, Jó, ele dirige essas palavras ao Deus Todo-Poderoso. É uma oração estranha. Ele diz que está farto da sua vida e que não quer viver para sempre. Deixa-me, é o apelo que ele fala, pois porque os meus dias são um sopro. Esse homem estava profundamente angustiado, profundamente aflito, dores na alma, dores no corpo, uma aparência horrível. Quem olhasse para Jó, se os irmãos lerem o que está descrito no livro de Jó, era uma aparência desagradável, era uma aparência, ouso dizer, repugnante. Era essa aparência dele, da pele dele, do rosto dele, do corpo todo dele. Mas também ele tinha profundas feridas na alma. Ele não tinha mais filhos, todos eles se foram, tinha somente a esposa. E esse homem, nesse contexto, ele faz esta oração: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me. Ele fala ao Senhor Deus, pois porque os meus dias são um sopro. Algumas palavras, irmãos, que eu julgo importante nós entendermos bem, que aparecem lá no texto hebraico, nos autógrafos. A palavra farto é a ideia de rejeição, de desprezo, de repúdio. Ele, de alguma forma, ele está repudiando, rejeitando, desprezando a sua própria vida. Uma outra palavra, a palavra viver, os irmãos entendem bem, é o mesmo significado que nós compreendemos na nossa língua. A ideia de permanecer, de sustentar, a ideia de respirar, a ideia de viço, a ideia de você olhar e você ver vida. E ele diz que está farto, ele despreza, repudia, rejeita essa vida. E ele tem uma outra expressão aqui, diz aqui, não quero viver para sempre. Essa palavra sempre, palavra olam, lá no hebraico, é uma palavra que significa longa duração, ligada à temporalidade, à ideia de tempo, percurso de vida. E ela é usada em outros textos, mas ali, na nossa tradução, aparece de uma outra maneira. Por exemplo, no Salmo 16, versículo 36, está escrito: bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade e até a eternidade. Aí a palavra eternidade é a mesma, olam. Ele está dizendo aqui que ele não quer viver para sempre, ele não quer estar na eternidade. E ele diz mais: deixa-me. E a palavra aí também tem um significado bem interessante, a ideia de cessar, de parar, de abster, mas a ideia principal aqui no texto lá, hebraico, nos autógrafos, é de desistir. Ele está pedindo para que Deus desista dele. Chega, não aguento mais. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, desiste de mim,
Pois porque os meus dias são um sopro, a ideia de alguma coisa rápida, muito célere, quase imperceptível ao Deus Todo-Poderoso que enxerga o tempo de um modo completamente diferente do que nós percebemos. E aqui, irmãos, mais uma vez a palavra olã, para que os irmãos compreendam bem, em Eclesiastes 6,3, diz algo bem interessante. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É estranho isso, nós nascemos para sermos eternos, mas não somos. Nós temos um curso de vida curto do ponto de vista da eternidade. Talvez, havendo vigor, 80 anos, um pouquinho mais. E como diz a própria palavra, muitas vezes é só canseira e enfado. Há um poema que eu lembro bem, o pastor Ivan Moreira, quando ele dava aula de português, lá no antigo Itepran, ele recitava esse poema, e ele é bem duro. Ele, no começo, eu não me lembro o autor, mas diz algo mais ou menos assim: quando partimos no vigor dos anos da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Enquanto jovem, olhamos para frente e é tudo maravilhoso. É a expectativa de muitas coisas boas que virão. Mas o final desse poema diz assim: quando chega a velhice, então vemos que de repente o quanto a existência é rápida e falaz, e vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Algumas pessoas, numa fase mais complicada da vida, numa fase já perto do momento de deixar este lugar, o coração às vezes aperta, a dificuldade de mobilidade, a dificuldade de fazer as coisas. Eu tenho tido contato com algumas pessoas e é uma coisa agoniante, dolorida. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e aqui temos um homem que diz que não quer viver para sempre. Não quer viver para sempre. Meus irmãos, se coloquem na perspectiva de Jó. Como é que era a vida de Jó? Preste bem atenção. Jó era um homem rico. Aqui em Jó 1 diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Um homem poderoso, com muitos recursos. Aqui fala 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muita gente trabalhando para ele. Ele era rico. Ele tinha família. 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. Só em pensar, irmãos, em perder um de meus filhos, meu coração aperta. Ele tinha 10, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa ao seu lado, ele tinha uma vida aconchegante. Ele era honrado, respeitado entre os homens da região. Todos eles honravam a Jó, porque se os irmãos lerem o livro de Jó, vão perceber, está escrito no livro, que ele era generoso para com os órfãos, para com as viúvas, e todos respeitavam ele. Ele tinha vigor, ele tinha saúde, ele era rico, ele tinha uma família, ele era honrado e ele tinha saúde. O que acontece com Jó, irmãos? Ele vai perder tudo. Pensem se coloquem no lugar dele, irmãos. Imaginem a questão da riqueza, por exemplo. Se Deus nos desse a possibilidade de que fôssemos pessoas ricas, com tudo sobrando, com conforto, com bastante posses, com propriedades, uma vida tranquila, nem um pouquinho se preocupando com o futuro, porque eu tenho o suficiente até o fim de minha vida. Mas é bom lembrar aos irmãos, já como aplicação, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6,
no versículo 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Deus tenha misericórdia de nós, se eventualmente algum de nós aqui tem posses e propriedades e conforto, em fartura, em tranquilidade, olha para o fim da vida e está tudo bem. Que Deus tenha misericórdia. O próprio apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu conheço gente que andava junto, nós éramos jovens, andávamos juntos na igreja, e ficaram ricos, e deixaram a igreja. Foram por outros caminhos. Família. Jó tinha riqueza, tinha família. Irmãos, que coisa agradável é estarmos à mesa com aqueles a quem queremos bem, com os nossos filhos, com a nossa esposa. O lugar da mesa, um lugar de comunhão, de alegria, um lugar em que a gente compartilha coisas, histórias são contadas. É muito bom essa experiência de estar ali em família. E Jó tinha 10 filhos. 10 filhos. Saúde, vigor, ó Deus, graças te dou, porque tenho saúde, graças te dou, Senhor, porque os irmãos aqui têm saúde, têm vigor, têm viço. Reconhecemos a tua bondade sobre nós, porque nem todos têm saúde. E Jó tinha riqueza, Jó era honrado, o Jó tinha família, o Jó tinha saúde, tinha tudo isso. Mas o que acontece? Capítulo 1 de Jó. Um dia, quando os seus filhos, todos eles reunidos, comiam e bebiam vinho na casa do irmão, que era o primogênito mais velho, e acontecem várias coisas ao mesmo tempo, num espaço praticamente de tempo mínimo, uma tragédia uma após outra. Os sabeus vão lá, matam seus servos a fio de espada e levam todos os bois, as jumentas. Depois cai um fogo do céu, que coisa estranha, e queima as ovelhas e consome os servos dele. Depois os caldeus vêm em 3 bandos e levam os camelos, matam os servos. E por fim, irmãos, estando os filhos e as filhas de Jó comendo e bebendo vinho, eis que se levantou um grande vento, e esse vento deu nos 4 cantos da casa, imaginem, e o teto cai sobre eles, e todos eles morrem. Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó perdeu tudo que ele tinha de propriedade. Jó perdeu todos os filhos de uma única vez. 7 homens e 3 mulheres. Então Jó 1, versículo 20, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é que nós reagiríamos diante de tanta desgraça? Como é que nós faríamos? Mas não parou por aí. Jó, ele começa a ficar cheio de tumores malignos, do pé ao alto da cabeça. Dá a entender no texto, irmãos, que ele tinha tumores aqui na cabeça toda. Talvez ele não conseguisse, os cabelos caindo, nos pés também. E ele estava sentado em cinza e pega um caco, uma espécie de caco de vidro, e começa a raspar essas feridas em sua pele. A mulher dele diz a ele: amaldiçoa a Deus e morre.
amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? As Escrituras nos dizem aqui no capítulo 2, no versículo 10, que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Com os seus lábios. Nós não sabemos exatamente o que se passava no coração, na mente desse homem, mas ele não pecou com os seus lábios. Em Jó 3, a partir do versículo 1, ele amaldiçoa o seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Ele pensa no dia do seu aniversário, e para ele foi um dia de desgraça, o dia que ele veio ao mundo. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó, capítulo 6. Em todas estas coisas, Jó começa a dizer coisas para Deus. Os seus amigos começam a repreendê-lo, acusando ele de algum pecado, que é por isso que a mão de Deus pesou sobre ele. No capítulo 6, no versículo 10, diz que ele não tem negado as palavras do santo, ele é firme, firme. Ainda que sejam seus lábios, não sabemos como é que esse homem estava por dentro, mas ainda assim ele é firme e não tem negado as palavras do santo. No capítulo 7, Jó começa a contender com Deus. Jó começa a questionar o nosso Senhor. Jó 7:1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra, não são os seus dias como os de um jornaleiro. O jornaleiro aqui é um diarista, aquele que trabalha por uma diária. Como o escravo que suspira pela sombra e como o diarista que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Quando ele vai deitar, ao deitar me digo, quando me levantarei, mas é cumprida a noite. E farto-me a revolver na cama até a alma. Ele não consegue dormir. Ele busca o sono para que ele possa, de alguma forma, ser consolado, mas ele não consegue. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Ele está já desesperado. Jó, capítulo 9, ele faz uma pergunta, mas de uma certa forma, ele já responde a pergunta. Ele diz assim: porque como o homem, Jó 9:2, pode ser justo para com Deus, se quiser contender com Deus, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Não há um justo entre os homens, nenhum sequer. O único homem que foi justo, ele foi à cruz do Calvário. Todos os homens são injustos, indignos da bondade e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Em Jó 14, ele medita sobre a brevidade da vida. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nos inquietamos com as questões do trabalho, nos inquietamos até com coisas pequenas. Nós vivemos cheio disso. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Novamente ele fala com Deus Todo-Poderoso. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Vejam a afirmação dele em relação aos homens, imundícia. Ele reconhece o seu estado vil. Jó 16, ele diz algo interessante. Jó 16, no versículo 7, Jó diz o seguinte:
Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Ele coloca tudo na conta do Deus Todo-Poderoso. Ele diz mais: testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira, fala de Deus Todo-Poderoso, me despedaçou e tem animosidade contra mim. De uma certa forma, irmãos, preste bem atenção, o nosso Deus não é o autor do mal de forma alguma, mas a permissão de Deus, o controle dele sobre todas as coisas, é a ele a quem devemos temer, porque até o diabo é servo de Deus. De uma certa maneira, ele reconhece a soberania de Deus Todo-Poderoso, ainda que não possamos acusar o nosso Deus de autor do mal. Jó 17, ele diz uma coisa muito estranha, no versículo 3, dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Ele não tem ninguém. Ele usa a expressão penhor, que é algo que eu deixo para que eu possa receber alguma coisa. Quem lembra antigamente, se deixavam joias em algum lugar para receber algum valor, ficava lá penhorado as joias, é nesse sentido. Mas ele diz que esse penhor, para ser fiador com Deus Todo-Poderoso, é uma linguagem estranha, mas os irmãos vão entender. Jó 19, ele fala daqueles que estão ao redor dele. Preste atenção, os meus parentes me desampararam. Os meus parentes, aqueles que têm o meu sangue, que são próximos a mim, me desampararam. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Versículo 17, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, porque eles exalavam um odor terrível. A esposa dele não conseguia suportar o hálito dele. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. A ideia aí é que ele perdeu os dentes. Ele não tem mais dente. Mas há um detalhe, irmãos. Em Jó 19, ele fala algo que, do ponto de vista do contexto ali, não faz muito sentido, mas para nós faz sentido. Em Jó 19, no versículo 25, ele diz algo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Redentor aqui, essa palavra, é aquele que vai resgatar, é aquele que vai pagar um preço para retirar a pessoa desse lugar onde ela está, que pode ser, por exemplo, um lugar de escravidão ou alguma situação qualquer. Ele vai resgatar mediante um preço. Não há muito sentido para alguns que não conhecem a Cristo, essa expressão aqui, vai resgatar. Como é que Deus vai resgatar? Vai pagar para quem? Mas nós entendemos o que significa, porque o nosso resgatador, aquele que nos redimiu, é Cristo Jesus. E pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser perdoados em Cristo e ser reconhecidos por Deus como justos, ainda que nós não sejamos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nessa condição toda ele fala algo e ele continua: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A ideia aqui é que a carne dele, o corpo dele, seria reconstituído. Vê-lo-ei por mim mesmo. Quem é que ele vai ver? O Redentor dele. Os meus olhos o verão e não outros.
de saudade me desfalece o coração dentro de mim. E essa também é a nossa esperança, que um dia veremos o nosso Redentor face a face. No capítulo 38, o Senhor aparece no meio de um redemoinho e ele se manifesta a Jó. E Jó 38:2, o Deus Todo-Poderoso, ele se revela a um homem que estava cheirando mal, a um homem cheio de tumores pelo corpo inteiro, a um homem magérrimo, quase pele e osso, a um homem que já não tinha dentes, a um homem desprezado por todos, a um homem que não tinha mais nada. E o Deus Todo-Poderoso se revela a esse homem. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Porque ele contendeu com Deus. Irmãos, Jó 40, no versículo 4, ele diz algo para o nosso Senhor Deus: sou indigno, ponho a mão na minha boca, ponho a mão na minha boca, sou indigno. Somos indignos. Nenhum de nós aqui é digno da bondade, do amor, da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Nenhum de nós. Nós merecemos a ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos abençoados com o amor de Deus, com a misericórdia dele e com a bondade dele em nossas vidas. Por causa de Cristo, o nosso Redentor que vive. Jó 42, Jó responde, e é o fechamento do livro de Jó, é algo fantástico. Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus restaura a sorte de Jó. E Jó tem outros filhos e filhas, recupera a sua riqueza. Ele é totalmente restaurado em vida ainda. Em vida. Meus irmãos, como aplicação, primeira aplicação, parece estranho eu dizer isso, mas primeira aplicação, em hipótese alguma pedir a morte, como ele pediu, em hipótese alguma, irmãos. O autor da vida nos deu vida para que pudéssemos viver uma vida abundante, uma vida que glorifica o Deus Todo-Poderoso, nem pensar em pedir a morte. Um outro homem, lá em 1 Reis 19, Elias também pediu a morte. E o que o Senhor faz? Ele diz algo aqui, Elias, 1 Reis 19, versículo 4, diz que ele pediu para si a morte e disse, basta, basta. Ele estava cansado, ele havia derrotado os profetas de Baal, mas ele estava cansado, basta, toma agora ao Senhor a minha alma. Ele sabia para onde ia, ele ia estar com Deus Todo-Poderoso. Ele tinha essa convicção de que ele ia estar com o Senhor, mas ele não queria mais viver. Como se ele tivesse o poder, a autoridade de decidir essas coisas. Deitou-se, e ele diz lá, não sou melhor do que meus pais. E um anjo toca e disse, levanta-te e come, e ele é alimentado, e Deus manda ele fazer outras coisas. Ele tinha muitas coisas para realizar. Como aplicação, não pedir a morte. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, ele chega não a pedir a morte, mas ele reconhece, porque lembram que Paulo foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, as quais não era lícito a ele falar. E ele diz em Filipenses 1, algo impressionante, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto
para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher, porque o viver vai trazer fruto. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir. Ele queria ir embora. Chega, quero estar com o Senhor. E ele continua aqui, o que é incomparavelmente melhor. Muito melhor, irmãos. Irmãos, prestem bem atenção, a sensação mais agradável, mais gostosa que os irmãos tiveram em vida, aquelas sensações de estar com as pessoas com quem você quer bem, aquela comida deliciosa, aquele alimento, aquele sol tocando o nosso rosto, nada disso se compara a estar com Cristo na eternidade. Mas ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Não tenho direito de ir embora, não tenho esse direito, ninguém tem. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Não vamos pedir a morte, irmãos. Por mais que eventualmente, lembrem-se disso. Eu conheço alguns irmãos, por incrível que pareça, que já pediram a morte. E eu não estou falando em pessoas que passaram por situações muito complicadas, mas a realidade de cada um a gente não entende. E chegaram, Senhor, eu não aguento mais. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Por quê, irmãos? Quem é o dono da vida? Em Colossenses 1, a partir do versículo 15, quando fala de Cristo, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado em Cristo, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele, e preste atenção, e para ele. Tudo que existe não é para o nosso usufruto, é para ele. A importância que os homens podem ter para o Deus Todo-Poderoso é por estar em Cristo. Porque Cristo é quem importa. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, as coisas se mantêm por causa dele. A ideia, inclusive, de providência de Deus. Preste bem atenção, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é o fim, ele é o objetivo, ele é a razão de ser e deveria ser de nossas vidas. É Cristo. Colossenses 1, o dono da vida é ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O autor da vida, em Atos 3, o apóstolo Pedro, naquele discurso, no versículo 15, diz, desarte, mataste o autor da vida. Eles não tinham ideia do que fizeram. Na hora de decidir entre Cristo e Barrabás, decidiram por Barrabás, e Pedro fala, vocês mataram o autor da vida. Parece estranho, mataram um homem, mas não era um simples homem. Era o Verbo de Deus encarnado, reconhecido em figura humana, que nós podíamos olhar, tocar, comer com ele, abraçá-lo, vê-lo chorar. Ele andou entre nós. E Pedro diz aqui, desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence a Cristo. Ele é o autor da vida, autor de tudo, é dele. Então temos que viver para ele. Há um outro detalhe, irmãos, importante. Nós temos que viver. Aqueles que são de Cristo, em Efésios 2, diz aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Existem muitas coisas que temos que fazer. Não é simplesmente, irmãos, viver de forma regalada, aproveitar a vida e tocar a vida. Eu vou até usar uma espécie de metáfora. Eu lavo meu carro, meu filho estuda em escola evangélica, eu pago o meu dízimo, eu pago meus impostos, eu sou fiel à minha esposa. Não é só isso. É muito mais do que isso.
Cristo nos preparou para boas obras. Ele usa a expressão sal e luz neste mundo. É isso que nós somos, sal e luz neste mundo. Eu lembro uma ocasião, irmãos, eu estava presente, o saudoso pastor Frederico Orr, ele gostava de fazer perguntas, ele perguntou, Jesus nos salvou para irmos para o céu? Todo mundo levantou a mão e falou, não! Pelo fato de Ele nos salvar, nós vamos para o céu, mas não foi para isso que Ele nos salvou, mas sim para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Temos que realizar essas boas obras. Então, nós não somos donos da nossa vida. Jó não podia fazer essa oração louca que ele fez. O Catecismo Maior de Westminster, primeira pergunta dele, qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A ideia de glorificar é a ideia de fazer coisas que agradam a Deus e que demonstrem aos homens a grandeza, a bondade de Deus, Deus agindo em nossas vidas. E gozá-lo é ter prazer nele. Irmãos, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite não há sons, não há palavra, mas todo mundo percebe a glória de Deus. Basta, nós temos que reconhecer a Deus em toda e qualquer circunstância e louvar o nome dEle e glorificar o nome dEle. Em Gênesis 28 tem um texto bem interessante. Jacó parte de Berseba, vai para Harã, ele chega num certo lugar e ele vê uma escada. Ele dorme. E olha só o que acontece. Gênesis 28, 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu nem percebi. Meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso é onipresente. Ele está aqui. Ele é onipresente. Despertado Jacó, Deus estava aqui, eu nem percebi. Caminhamos na vida e muitas vezes nem percebemos que Deus está ali. Jó chama o Deus Todo-Poderoso do espreitador de homens. Enxerga o homem em toda e qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Temos que reconhecer em nossas vidas a bondade do Senhor, louvá-lo por isso. Tem uma história, irmãos, uma história de uma mulher, Joy Davidman. Essa mulher, ela teve dificuldades no seu casamento. Ela era uma americana e ela sai com 2 filhos. Problemas, ela vítima daquele casamento complicado. Ela vai para Londres. E ali em Londres, ela passa por dificuldades para manter os filhos, porque o marido já não enviava os valores para cuidar dos filhos. E um amigo começa a ajudá-la na questão financeira. Joy, vou chamá-la de Joy. Joy passa por mais um problema. O visto de permanência não foi renovado. Ela teria que voltar para os Estados Unidos. E aí aquele amigo dela faz uma proposta para ela. Casa comigo. Casa comigo. Eles eram somente amigos. Em 23 de abril de 1956, Joy se casa com C.S. Lewis, no cartório de registro em Oxford. E após o casamento, cada um foi para a sua casa. Ela foi para a casa dela e o C.S. Lewis foi para a casa dele. Em março de 1957, ela sofre um acidente. Em casa, precisou ser internada no hospital. E lá no hospital se descobriu que ela estava com câncer. Quem vai cuidar dela? Quem vai apoiar ela? C.S. Lewis. E aí, irmãos, eles resolvem ficar casados de verdade. E consumam um casamento, ela vai morar com C.S. Lewis depois que ela sai do hospital. Isso em 1957. Ela chegando na casa dele, no quarto dele, ela viu um quadro na parede. E o quadro era uma imagem
de um lugar bucólico, bonito, na área rural, um lugar lindo. Havia uma montanha, havia verde, era lindo o lugar. E ela pergunta para ele onde é que é aquilo. Ele falou, não faço ideia. O quadro estava lá, mas ele não sabia onde é que era. O que ela faz? Ela leva ele para aquele lugar. Ela leva C.S. Lewis para aquele lugar. E o C.S. Lewis conta no livro dele que ele estava naquele lugar com ela e os 2 filhos dela. E ele faz uma oração para o Senhor Deus. Ele diz, chega, tá bom. Tá bom, chega, já está bom, chega, está bom. Ele já está satisfeito com aquilo. Aquilo está bom. Meus irmãos, é um louvor a Deus pela vida. Precisamos ter essa sensação de gratidão, de ações de graça. Amanhã, depois de amanhã, tem situações, eu passei por situações dessas, os irmãos com certeza passaram, mas será que tivemos esse sentimento? Senhor, que bom, chega, está ótimo, chega. Se pudesse congelar o tempo aqui, congela. E quero viver isso um tempão. Ele casou com ela em 1957 e ela veio a falecer em 1960. Ele fica mais ou menos 3 anos casado com ela, provavelmente a única mulher da vida dele. E ela, no leito, ela diz algumas coisas para ele, que ele escreve, você me fez feliz, estou em paz com Deus. E Lewis cria os 2 filhos dela. Ele cria os 2 filhos dela, que inclusive se tornaram os herdeiros de todos os direitos autorais do que C.S. Lewis escreveu. E um deles, inclusive, era um dos produtores do filme As Crônicas de Nárnia. Um dos filhos dela. Meus irmãos, ele escreveu algo quando ela faleceu. Ele disse que estava num sofrimento intenso, misturado com uma fé profunda em Deus. Eu não sei como é que é isso. Um sofrimento intenso e, ao mesmo tempo, uma fé em Deus. E ele perguntava, onde está Deus? Onde está Deus? E ele disse que ficava inquieto. E ele disse que não tinha ideia do que era necessitar de Deus. E que muitas vezes, quando nós vivemos uma vida tranquila, confortável, nós esquecemos de Deus. E ali, ele lembrou do Deus Todo-Poderoso. Ele escreve um texto bem longo, que eu não vou ler aqui, mas é belíssimo acerca disso. Um sofrimento intenso e uma fé em Deus. Um reconhecimento de que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos consola. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, foi lido aqui, ele diz aqui, que Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vida em abundância. Nós temos que... Eu ouvi um irmão falar algo bem interessante. Ele disse o seguinte, quando ele é colocado num lugar, ele faz algumas perguntas para Deus. Primeira pergunta, eu estou aqui por quê? Eu tenho que abençoar alguém aqui, ou seja, eu tenho que ser usado por Ti para, de alguma forma, cuidar de alguém, abençoar alguém. Eu estou aqui para aprender alguma coisa de Ti. Para que eu estou aqui? Para aprender de Ti. Eu estou aqui para cuidar de alguém, para abençoar alguém, ou estou aqui para ser abençoado e, portanto, louvar o Teu nome por estar sendo abençoado? 3 perguntas que ele fazia. Agostinho dizia que a vida que nós estamos vivendo nesse momento, ela é uma preparação para a eternidade. Nós estamos sendo moldados para ficar do jeito que Deus quer que fiquemos lá na eternidade. Irmãos, lembrando aos irmãos, por exemplo, o Salmo 34. Preste bem atenção. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Tempo bom, tempo ruim, eu vou bendizer ao Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão e se alegrarão. O nosso Senhor,
ele nos deixou essa convicção, essa certeza. Em 1 Coríntios 15, só lembrando aos irmãos, o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a vida do irmão estiver mansa, boa, tranquila, confortável, entenda o seguinte: lá é bem melhor. Se a vida do irmão não está desse jeito, mas pelo contrário, tem algumas turbulências, algumas dificuldades, fique tranquilo, fique tranquilo. Bendiga o nome do Senhor, louve ao Senhor, e tudo se corrigirá, e na eternidade ficaremos muito melhor. O apóstolo Paulo diz algo desconcertante, e eu vou encerrar com esse texto. Em Filipenses 4, ele diz a partir do verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Olha o que Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza. Ele ficou pobre, muitas vezes com dificuldade, para ter o mínimo para sobreviver, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado. Lembram do Jó? Humilhado. Os parentes o abandonam. Os amigos não querem saber. Todos caçoam dele, zombam dele. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, sobrando, como de fome, não ter o que comer. Assim de abundância, muita coisa, como escassez, faltam as coisas, faltam, mas ele diz algo, que em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser pobre, eu posso ficar na escassez, eu posso ser humilhado, em Cristo eu posso. Como também em Cristo eu posso ser honrado, ter abundância, eu posso ser rico, eu posso ser em Cristo qualquer coisa. Amém, irmãos? O Senhor Deus teve misericórdia de Jó e nos deixou, a palavra nos deixou aqui um livro muito bom. Eu peço aos irmãos que façam a leitura do livro de Jó e vejam como esse homem, o que esse homem viveu e de que maneira, abre aspas, né, ele contendeu com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tem misericórdia, Pai. Guarda os nossos corações, que em meio à fartura, que em meio ao conforto, que em meio à abundância, ainda assim louvemos o Teu nome, Pai. Que possamos nos lembrar de Ti, que possamos ser generosos, Pai, que possamos ser sal e luz onde estivermos, Senhor. Que essas riquezas não encham os nossos corações, pelo contrário, que possamos ser mais e mais gratos a Ti, Senhor. Ó Pai, se eventualmente estamos passando, Pai, por dificuldade, guarda os nossos corações para que não façamos nada louco, Pai. Tem misericórdia, Pai, nos abençoa, cuida de cada um de nós, que possamos louvar, bendizer o Teu nome com sinceridade em toda e qualquer circunstância, Pai. Que nos apropriemos da vida, vida em abundância, Pai. E que possamos aproveitar cada momento especial que Tu nos concede, Pai. E dizer da mesma forma, ter aquele mesmo sentimento que teve C.S. Lewis, Pai, quando ele disse, basta, tá bom, Pai, Tu é bom, Tu é generoso. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Nos abençoa, Pai. Em Cristo Jesus que nós choramos, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, vamos orar então para encerrar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Cristo Jesus para prestar culto a Ti, Senhor. Guarda cada família que aqui está, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana debaixo do Teu cuidado, e que Teu Santo Espírito possa nos conduzir nas decisões de vida da semana que vai iniciar, Pai. Amém, Jesus. Perdoa-nos, Pai, porque somos indignos de Ti, Pai. Mas mesmo assim, nós somos confiados, Pai. Temos a convicção
de que em Cristo Jesus somos perdoados, Pai, aceitos e guardados por Ti. E reconhecemos Tua bondade e Teu cuidado em nossas vidas. Amém. Fica conosco, Pai, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Muito bem, encerramos por hoje. Aos membros, aos irmãos que compõem a nossa congregação, não esqueçam de entregar aqui aquela ficha com os nomes que vocês indicam para o presbiterato, para o diaconato e também para o nosso pastor efetivo. Ok? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Aleluia, Deus.